Graças e paz, meus queridos. Mais um Reality Talk Show iniciando e hoje vamos orar, né? Vamos orar, que nós precisamos orar, nós precisamos estar na presença de Deus. Nós temos uma mulher de oração que ora pelo marido, ora pela família, pela casa e nós temos que orar porque quem ora alcança a vitória. Amém. Amém? Oremos. Soberano Deus e Altíssimo Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos e te agradecemos por mais um dia na tua presença, Pai querido e Pai santo. Te pedimos agora que o Senhor venha abençoar cada lar que está nos recebendo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar as nossas mentes, as nossas vozes, que falem apenas do teu amor, que falem apenas palavras de edificação do teu reino aqui na terra. Deus grande e todo-poderoso, toma frente, Senhor, de tudo quanto nós vamos falar e nos ajuda a compreender, Pai, a tua palavra em nome de Jesus e praticar nas nossas vidas. É o que te pedimos e mais uma vez te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso tema é o seguinte: qual é a sua visão? Qual é o propósito que Deus colocou no seu coração para que você vá alcançar? O que é que você quer acessar, que já está no seu coração, acessado no seu coração, mas que você não acessou ainda exteriormente? Eu venho conversando sobre isso com a Franciele e eu tenho a seguinte analogia. Peguei de um pastor, né? Lógico, do pastor Tiago Brunet. Ele disse o seguinte: você colocaria, Fran, a Helena na frente de uma vitrine de uma boneca bem bonita, que ela gosta muito de boneca, de uma bebê reborn, né? E falava: olha, Helena, como é bonita, sem querer dar? Não, de jeito nenhum. Então, Deus só nos dá uma visão que é nosso Pai, porque Ele quer que a gente acesse. Ele quer que a gente acesse. Mas para a gente acessar, nós precisamos fazer conforme está escrito. E eu vou te provar que dentro da palavra de Deus, Deus fez grandes homens de Deus acessar a visão e acessar a terra prometida. Acessar aquilo que Ele quer que você acesse, porque o ano está se findando. A gente fez grandes projetos, nós fizemos muitos projetos. Alguns a gente executou e outros não. E agora, nós vamos descartar aqueles que a gente não executou? Não, a gente somente reformula ele, pergunta se está na direção de Deus e parte para cima. Coloca como meta para 2025 mais uma vez. Exatamente. Então, abra uma palavra de Deus em Gênesis capítulo 12, que essa é a primeira visão, é a primeira vez que Deus fala sobre algo que ele ia dar. Ele estava dando uma visão para Abraão. 12, 1 e 2. Lê aí, Franciele, por favor. O título diz: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. E diz assim o versículo 1 do capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Então, para Abraão, foi mas grande visão. Sair da terra, ele diz da tua terra. Então, aquela terra, ele já achava que era dele. Da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Então, Deus só fez uma promessa. Deus ainda não mostrou a terra, mas ele, dentro de Abraão, existia a terra. Só não tinham acesso ainda. E em meio a tudo isso que o Caio planejou aqui para a gente aprender hoje, eu vejo que na cabeça de Abraão, assim como na nossa cabeça, passa as dificuldades que a gente vai enfrentar. Porque é difícil, olha, ele tinha tudo ali
ele já estava todo acomodado ali naquele lugar onde ele vivia. Ele vivia no meio dos seus parentes, certamente, amigavelmente, já tinha conquistado coisas, casa, porque o nosso desejo é o quê? Ter um lugar fixo para a gente reclinar a cabeça, nós e os nossos filhos, e a nossa família, nosso esposo, ter um lugar para chamar de lá. E ali ele já tinha. E ele saiu em busca de uma visão, de uma promessa que Deus fez para ele, mas que ele ainda não tinha visto, mas que ele ainda não conhecia. Mas ele só sabia que era uma coisa grandiosa. Então, ele só passou a ver, ou a entender, ou a compreender e sentir que aquilo era grandioso a partir do momento que ele saiu daquele lugar por onde Deus ia mandando ele caminhar. Ele só conseguiu ver o destino quando ele começou a percorrer o caminho. Então, a gente não sai de um lugar para outro, a gente não acessa coisas que a gente deseja já vendo, já contemplando. A gente sente que vai conseguir conquistar, mas a gente só vê quando a gente começa a percorrer o caminho. Ah, não, por aqui eu acredito que vai dar certo. Se eu for por aqui, talvez não saia como Deus quer, mas se eu for por aqui, eu acredito que vai se encaminhar para onde o Senhor tem feito o propósito, para onde o Senhor tem feito o chamado. Então, vendo toda essa trajetória, vendo toda a trajetória de Abraão, para ele acessar essa terra, ele teve muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Então, Deus dá a visão, mas não dá a visão do caminho. Ele dá a visão final, mas ele não dá a visão do caminho que a gente vai percorrer. Imagine se Deus mostrasse a nós todo o processo que a gente ia passar na Terra. Nós queríamos ficar na Terra? Não queríamos. Nós desejaríamos a morte. Porque Jesus Cristo, ele predisse tudo aquilo que ele ia passar para acessar a vida eterna, né? Mas Deus mostrou para ele o que ele ia passar. E por ele ver tudo aquilo que ele ia passar lá no Getsemane, o que é que a Bíblia diz? Ele entrou num estado de ansiedade, num estado de como é que eu posso falar? Num estado de ansiedade muito forte, a ponto de suar sangue. E disse: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Mas como ele era Deus e como ele era humano, ele falou isso na parte humana, mas quando ele entendeu qual era o propósito da vida dele, ele diz: mas todavia não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Tá entendendo? Então, quando a gente se lança nos pés de Deus, acredita na visão que Deus está nos dando, que Deus está te dando, sinta a presença de Deus na sua vida, sinta a presença de Deus perto de você e compreenda o que Ele está falando. Ouça o que Ele está falando aos quatro ventos, para onde Ele está te direcionando. Olha, uma coisa, um exercício que eu faço muito é o seguinte. Eu sempre me pergunto para onde Deus quer me levar. Sempre me pergunto para onde Deus quer me levar. Mas para saber para onde eu vou, eu tenho que saber de onde eu venho. O que foi que eu passei e onde eu quero chegar, onde Deus está me dando essa visão de chegar. E foi assim que aconteceu. Deus um dia eu ia passando, eu estava namorando com a Fran. E eu ia passando no ônibus, ia descendo no ônibus para Limoeiro. E eu vi um rapaz lá no loteamento que a gente mora. Eu vi um rapaz varrendo a frente de casa. E eu me vi ali daquele jeito, não varrendo a casa. Estou compreendendo o mistério. Não varrendo ali à frente, mas eu me vi naquela situação, me vi morando ali. E aí o que foi que aconteceu? Eu entrei em contato com uma pessoa, que essa pessoa podia me ajudar, mas eu não estava querendo ir para ali. Eu estava querendo
trocar um terreno, um imóvel, um terreno que a gente tinha comprado, parcelado e com dinheiro do empréstimo, eu e a Fran, a gente tinha comprado com dinheiro do empréstimo, e daqueles crédito amigo, não façam mais não, viu? Não façam não, pelo amor de Deus. Aí, a gente tinha comprado esse terreno, só que era numa região que a gente não queria morar, e a gente queria ir morar no Peleve, e eu estava querendo trocar. E aí ele disse, rapaz, por que você não compra uma casa? Eu digo, na onde? Ele disse, eu tenho lá naquele loteamento tal. Eu digo, meu Deus, aquela visão. Olha, então eu compreendi que Deus estava querendo me levar para lá. E eu observei, eu digo, bicho, vai dar certo. Aí eu liguei para a Franciele, a gente tinha um outro dinheiro junto, que era o dinheiro da entrada. Aí eu disse, Franciele, tu tem esse dinheiro aí, assim. Ela disse, tem. E eu peguei, fui lá rapidamente, o camarada era muito bom para pegar dinheiro, né? Só não era bom para passar a casa, mas era muito bom para pegar dinheiro. Corretores, não todos, eu sou diferente. Eu sou diferente, eu não pego dinheiro de ninguém, só depois da análise de crédito e tal, se você quer fazer a sua análise de crédito, se você quer adquirir a sua imóvel, é só ligar para a gente, 981617950. Não perde a oportunidade de fazer a propaganda. Eu vou te vender uma casa. Mas voltando para a palavra, eu compreendi que aquilo dali era uma visão de Deus. Mas passou-se um processo muito grande até ter a casa. Foi muita luta, muita batalha com o corretor que entrou em contato com a gente, depois foi uma casa, depois foi outra, até chegar na casa que a gente estava. E hoje nós estamos lá há 11 anos. E aí, mas não só foi isso. Não só foi essa visão que Deus me deu. São diversas visões que Deus vai lhe dando, que você vai abrindo a sua mente, e vai compreendendo qual é o mistério, qual é o caminho que Deus quer lhe dar. Porque Deus está lhe fazendo já acessar dentro de você. Já está fazendo você acessar na sua mente, no seu coração, na sua alma. Então é só você pegar a visão que Deus está lhe dando, pedir para que Ele abra essa visão, e você compreenda quais são os mistérios dele, que Ele quer que seja realizado através da sua vida. E mais uma vez, o fato de o Caio ter sido transportado para essa visão que ele teve, para esse desejo que ele teve no seu coração, não impediu de a gente passar por todas as tribulações que a gente passou. E mesmo assim, a gente não descredibilizou esse sentimento de querer ter aquela casa ali naquele lugar, de ser de Deus aquele projeto, entendeu? A gente não desacreditou, porque uma vez que Deus fala, Ele cumpre. E a gente precisa estar atento às confirmações que Ele dá, através de palavras, através de pessoas, através de testemunhos de outras pessoas que você ouça. E o principal que eu creio é que a gente não deixe de se mover para que aquilo aconteça. Porque Deus dá a visão, mas a gente não pode parar no tempo. Para acessar aquilo, a gente tem que se mover para que aquilo aconteça. A gente tem que demonstrar esforço. Sim. Deus, Ele concede, claro, Ele concede. Se Ele quiser fazer do nada, eu creio que Ele pode fazer. Mas a palavra diz o quê? Esforça-te. E a gente precisa se esforçar, ter bom ânimo e correr atrás daquilo que o Senhor tem para nós. E quando a gente pede a Deus para que Deus amplie a nossa visão, abra a Bíblia, abra a palavra de Deus. Em Reis, 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Que a gente vai compreender um pouco sobre esta visão. 6:8? 6, 15. Que diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles.
E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Dois sentidos que é importantíssimo. E Eliseu orou ao Senhor. Então, se você não está compreendendo a visão que Deus está lhe dando para você ter acesso a isso, você tem que orar ao Senhor. Você tem que pedir a Deus para que Ele abra a visão espiritual. Deus, por que você está colocando isso? Por que o Senhor está colocando? Você não, né? Nós não temos tem gente que chama Deus de você. Isso aí, pelo amor de Deus. É Senhor, é com reverência. Com reverência ao Pai. Tá entendendo? Ele não é qualquer um, ele não é a minha esposa para me chamar ela de você. Ele é Deus, ele é o Supremo, ele é o Senhor dos Senhores. Quem quiser chamar ele de você, chame. Problema, mas eu tenho reverência. E ele é superior a mim infinitamente mais, eu não sou nada. Né? E abre a minha visão. Abre a minha visão espiritual para que eu tenha acesso a tudo isso que o Senhor colocou dentro de mim. A todo esse sentimento de prosperidade, a todo esse sentimento de bênção, a todo esse sentimento de verdade, a todo esse sentimento de comprometimento. Peço ao Senhor, orando, conversando com Deus, porque uma oração é uma conversa com Deus. E Deus vai mostrar a você, porque muitas vezes a gente está que nem um moço, com os olhos vendados, com os olhos cegos e com medo. Porque o que foi que o moço disse? Ai, meu Senhor. Que faremos? Que faremos? Ai, meu Senhor. Quantas vezes a gente diz, oh, meu Deus, e agora? Entra no desespero. Entra no desespero, mas se você é homem e mulher de Deus, eu tenho plena certeza que quando você orar, Deus vai abrir sua visão. Quando você orar, quando você buscar entender, Deus vai lhe mostrar a visão. E vai ver que existe um exército trabalhando por você para te dar o acesso à terra prometida. Para te dar o acesso às bênçãos materiais, para te dar o acesso às bênçãos espirituais, para te fazer uma pessoa ainda mais abençoada, galardoada pelo Deus Todo-Poderoso, para as pessoas dizerem, o que é isso que está acontecendo com esse povo? A gente escutou uma pregação na Conferência Destino de 2023. E tem um pastor chamado Vitor Hugo, e ele trouxe uma palavra chamada, o que é isso? Né? O que é isso? Porque quando a palavra maná significa, o que é isso? Porque como ele caiu no céu, como ele caía do céu e as pessoas não sabiam o que era quando acordavam no outro dia, eles ficavam perguntando, o que era isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, as bênçãos de Deus são tão grandes que as pessoas lá fora vão estar perguntando o que é isso que está acontecendo na tua vida? O que é isso que está acontecendo com você? O que é isso? E às vezes a gente não vai acreditar de tão maravilhosas bênçãos na nossa vida, que Deus vai perguntar para nós, que nós vamos perguntar para nós mesmos o que é isso que está acontecendo. A gente vai se assombrar. Você vai se assombrar com as bênçãos que Deus tem derramado sobre você. Isso é muito, muito, muito forte. Isso eu estou falando para a Jéssica também, viu? Que hoje não é Jean, não. Hoje não é o Jean, hoje é a Jéssica. Está aqui, a nossa primeira ouvinte. Como eu ia dizendo, isso é muito forte. Porque a ciência, ela só explica aquilo que já está escrito. Sim. Então, se Deus, ele consegue abrir o entendimento através da nossa oração. Tem um escritor, um treinador que a gente já ouviu e ouve muito, e o Caio, enfim, é fã dos livros, chamado Paulo Vieira.
E ele, em um treinamento, disse o seguinte: tudo aquilo que a nossa mente consegue imaginar, consegue acreditar, ela consegue conceber, ou seja, ela consegue trazer à luz, ela consegue trazer à realidade. Então, tudo aquilo que a gente pede ao Senhor, que a gente ora com fé, confiando que o Senhor vai nos dar, Ele vai nos conceder. Ele só não consegue se o nosso pensamento ou se o nosso pedido, se o nosso entendimento daquilo for para o mal. Mas se for para o bem, se for para edificar o nosso lar, se for para o nosso bem espiritual, Ele nos concede. E essa visão a gente pode pedir ao Senhor, porque a gente está pedindo a Deus que a gente só pode pedir coisas espirituais, no âmbito espiritual. A gente pode também pedir as coisas materiais. Mas quando a gente coloca o espiritual, nossa vida com Deus, primeiro Ele diz o quê? Essas coisas serão acrescentadas. Então, a gente não vai sentir falta do que a gente pode precisar aqui, porque o Senhor Ele já vai sanar a nossa necessidade, automaticamente trazendo à luz aquilo que a gente já imaginou, ou aquilo que a gente já teve o desejo de conceder, de conceber, ou aquilo que a gente já teve a vontade de ter na nossa vida. E aí a gente tem que entender os propósitos de Deus e entender como é que a gente está diante de Deus também. Porque você só tem acesso a partir do momento que você tem um coração sincero. Porque Deus ama um coração sincero. Deus ama aquele que vive com sinceridade, com verdade e que faz as coisas voluntariamente. Se você é voluntário para que as coisas aconteçam na sua vida, se você não é uma pessoa que murmura, que reclama, que chora, se você não é esse tipo de pessoa, pode ter certeza que as bênçãos ainda este ano vai ser derramadas sobre a tua vida. Ainda este ano. Uma outra coisa que a gente tem sobre a visão dos céus é a gente escrever. A gente tem que pegar essa visão que Deus coloca no nosso coração e escrever. Abra uma palavra de Deus em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. E o versículo 2. Para você entender o que é que Deus fala sobre você escrever aquela visão, a visão que Deus está colocando dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro da sua alma, para que você tenha acesso. Que diz assim, versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então, eu tenho um hábito já há 4, 5 anos. Tenho um hábito há 5 anos de escrever toda a visão que Deus me dá. Tudo aquilo que eu quero acessar, eu coloco num papel. Coloco lá na porta do meu quarto, na porta do meu quarto, do guarda-roupa do meu quarto. Ela só vive aberta, que é para mim e para minha esposa e para minha filha, que é a que tem acesso ao meu quarto. Entrar, ver essa visão. Entender essa visão. E pasmem, acontece 70% ou 80% das coisas durante o ano. E gera uma prática que esse mesmo estudioso da mente humana, o Paulo Vieira, né, esse treinador, ele nos ensinou a fazer o ano passado? Foi. O ano passado. Só que ele ampliou, ele pediu para que a gente fizesse quadro da vida extraordinária. E o Caio já tinha feito isso uma vez e eu não dei crédito nenhum. Certo dia ele recortou
de uma revista de moda. Uma pessoa de terno. Aí quando chegou na cabeça da pessoa, ele Cortou e botou a minha. cortou-lhe a cabeça. Aí pegou uma foto dele antiga, uma foto que não servia mais, aquelas famosas 3x4, recortou a cabeça dele e colocou junto com o terno que ele tinha recortado da revista e colou lá na porta do guarda-roupa. Aí ele disse, eu ainda vou me vestir desse jeito, eu vou ter condições de me vestir desse jeito. E no mesmo ano, ele deu R$500 em um terno. Aí eu falei, meu Deus, isso é Tava do mesmo jeito, o mesmo sapato, igual, o mesmo tom. Eu falei, meu Deus, que é isso? A pessoa já fica imaginando, que macumba é essa? Mas não é, não é. É tudo aquilo que a nossa mente consegue acreditar, ela consegue trazer à luz, ela consegue realizar, conceber. É o desejo do nosso coração que Deus traz para a gente vivenciar. Porque Ele não coloca a gente em frente a uma vitrine de alguma coisa e não dá uma visão se Ele não quiser que a gente acesse. Então, aí Ele fecharia os nossos olhos. Nossos olhos espirituais não se abririam para ver tal coisa. E a gente, ano passado, fizemos o nosso primeiro quadro da vida extraordinária. E graças a Deus, não tudo, mas boa parte já tem se concretizado. E aquilo ali não é para um ano. Se em um ano você já conseguiu realizar aquilo ali, amém, alguma coisa, amém. Mas se não, você espera. E se puder acrescentar coisas, acrescenta. O que você já sempre conquistou, está revisando. Sempre revisar. Esses dias eu fui surpreendida, até a Helena. Helena pegou e escreveu o nome de um carro numa folha e fez o desenho do carro. O carro parecia uma limusine, mas diz ela que é um Jeep. Parecia uma limusine bem comprida, com várias janelas. E ela disse, olha mamãe, esse carro aqui é o carro que a gente vai andar com o papai. Eu digo, oi, vai colocar lá no quadro. Já está profetizando. Já está profetizando. Do nada ela pegou um pedaço de fita crepe e colou lá. Colou, eu vou colocar também essa foto. Quando eu for postar o link desse vídeo, eu vou colocar essa foto, a foto desse quadro para vocês verem, que é verdade. E ela colou lá com a fita crepe e ela disse assim, olha mamãe, esse aqui é o carro que a gente vai andar junto com o papai. Eu digo, aí eu na minha cabeça, só espero que ele não seja motorista, que o carro seja nosso. Ela é. Aí então ela colou lá do nada, ela só foi me mostrar quando já estava colado. E eu cheguei em casa e ela disse que tinha colocado lá que era o carro que ela ia ter. E aí, por que a gente está falando isso? Não é qualquer coisa, tudo está escrito. Tudo está escrito. É só você ler, tudo está escrito. Porque o versículo 4 diz assim, de Abacuque capítulo 2, né? Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então é pela fé. A gente não, porque a fé. Hebreus capítulo 11 diz assim, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que não se vê e a firme convicção da que se espera. Então qual é a visão que tem dentro de você que você vai esperar com que ela chegue para você? Porque se você é justo, você vive pela fé. Porque há 8 anos atrás, eu vendia alguns imóveis, né? Eu vendia alguns imóveis. E eu vi um rapaz, um construtor, eu estava passando por um momento nós passamos por um momento muito difícil financeiramente, e eu tinha vindo aqui em Arapiraca, na minha motinha velha, então não é 8 anos atrás não, é há 9 anos atrás. Eu tinha vindo aqui na minha motinha velha, tinha pego a entrada do imóvel que o pessoal estava comprando e levei para ele lá no Peleve. Cheguei lá, ele contou umas notinhas, me deu, puxou um bolo de dinheiro do bolso, juntou com o dinheiro, com outro bolo que eu dei a ele, e eu fiquei olhando assim, eu digo, não, eu estou errado, eu quero ter essa vida aí. Não foi inveja não, entendeu? Mas eu decidi dentro de mim que eu queria ser daquele jeito, eu queria estar daquele jeito. Eu queria passar as notas
para outra pessoa e ter um maior bolo. Tá entendendo? Então eu decidi no meu coração, Deus colocou no meu coração que eu ia ser daquele jeito. Não que eu ando com bolo, né? Ando liso. Ando liso, mas... Bolo de boleto, sim, Bolo de serve. boleto é muito. Mas eu queria ser daquele jeito, eu queria ser construtor. Eu decidi no meu coração, ali há 9 anos atrás, que eu ia construir uma casa. E depois que eu construísse uma, eu ia ser construtor. E aí o que é que acontece? 6 anos depois... Não foi no ano seguinte. Não foi no ano seguinte. Foi 6... 6 anos depois, nós iniciamos a construir a nossa primeira unidade. E construímos e foi um prover de Deus perfeito. Porque o meu cronograma era para no mínimo 6 meses eu concluir a casa. Devagarzinho, com o recurso que tinha. Mas Deus, Ele é lindo quando Ele te dá uma visão, quando Ele te dá a visão da terra, do que você vai acessar. Quando Ele dá dentro de você, meu querido, minha querida, olha, só é você escrever e ficar pela fé. É só você escrever e viver pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Não tem explicação. Como foi que você fez, irmão Caio? Deus sabe, porque eu não sei de nada. Eu só fiz. Tá entendendo? Eu só digo que sou construtor. Mas eu sou filho do maior construtor da humanidade. Ele disse que é arquitetor. Ele é engenheiro, construtor, ele é matemático, ele é físico, ele é tudo. Ele é o dono da minha vida. Sem ele eu não sou nada. Sem ele você não é nada. Você não estaria nem aí atrás, nem eu estaria aqui na frente. Nem nada. Porque é tudo por ele e para ele. E aí o que é que tem que acontecer? Agora, essa visão tem que servir para edificar outras pessoas e edificar o reino dos céus aqui nessa terra. Porque nós estamos na terra. Nós ainda não estamos no céu. Nós somos seres celestiais com a passagem terrena. Então nós estamos na terra ainda, vivendo na terra. Enquanto a gente estiver aqui, nós somos passivos das coisas da terra. E você tem que compreender isso. Escrever a sua visão. Você já tem a sua visão, Jéssica? Escreva a sua visão. Tenha a sua visão, escreva a sua visão. Finalzinho de ano, ó. Finalzinho de ano, vamos bater nisso. Pergunta a Deus o que é que Ele quer que você faça o ano que vem. Ou a partir de agora, não precisa ser um ano que vem, não. Um ano com um ano, vira agora. A pessoa tem uma mania de virar o ano. Virado do ano. Não, virado do ano é agora. Vai virar o ano agora. A partir de amanhã, de hoje por diante, daqui um ano. Ó, já virou um ano. Daqui um ano, dia 28, hoje é 28. Daqui no dia 28 de novembro é um ano. Então já virou um ano. Aí as pessoas têm essa ideia de janeiro. 1º de janeiro, tudo vai ser... Não, vai ser a mesma coisa, é um dia comum, um dia qualquer outro. Só que você está num espírito diferente, é onde está o X da questão. A sua áurea está diferente, porque você está num espírito diferente. Está num espírito de que coisas boas vão acontecer, mas não vão. Vai ser a mesma coisa dos dias seguintes. Eu virei um ano, estava com a minha família... Tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Há 2 anos atrás, tinha mandado buscar uma irmã, a gente passou um Natal com o irmão, com os irmãos tudo unido, tudo na igreja, uma bênção do céu. No ano seguinte, em fevereiro, em maio, a minha irmã morreu. A minha irmã morreu. A Bíblia diz que baixa para cada dia o seu próprio mal. Não diz que os dias iam ser bons. Baixa para cada dia o seu próprio mal. Então os dias já são mal. Agora compete a você a ter um espírito de ano novo para que transforme o dia mal em bom, adorando e glorificando a Deus em todo o tempo. Esteja bom, esteja ruim, esteja adorando a Deus. Porque não é mais sobre essa terra, é sobre o céu. E quando a gente está nessa transcendência de céu, nós não nos importamos, nós buscamos primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. E a gente acredita que toda essa visão vai ser acrescentada. Buscar primeiramente o meu reino e minha justiça. E todas essas coisas, olha,
Tem pregadores, tem pastores, e as demais coisas serão acrescentadas. Não existe demais, não nessa Bíblia. Não, João Ferreira de Almeida. Diz, e essas coisas, porque são banais, são supérfluas, não se compara à riqueza que estará no céu. Você sabe o que é interessante? É que aqui, hoje, o que mais se valoriza é o ouro. Né? Uhum. O Silvio Santos ganhou muito dinheiro vendendo o baú da felicidade em barras de ouro, né? E o que mais se valoriza é o ouro. Lá no céu, o ouro vai ser tão comum que vai servir para você pisá-lo. Lá no céu vai ser tão comum que vai servir para você pisar. Não vai ter esse valor. Porque o valor que tem lá em cima é a glória de Deus. É a glória de Deus. E para você ver a glória de Deus, você tem que glorificar a Deus, você tem que dar glória para o Senhor. E o Senhor vai derramar da sua glória sobre você. O Caio estava falando aqui e eu contemplando ele falando só sobre essas bênçãos que o Senhor tem colocado na nossa vida no meio financeiro. Graças a Deus, não foi só essas bênçãos, mas essa é a que mais fortemente a gente pode contar porque é a mais visível aos olhos das pessoas. Sim. Porque nós éramos um casal de 2 jovens improváveis, que ia terminar sem casamento, sem filho, sem nada. Nós éramos pessoas improváveis. E quando a gente casou, o que foi que a gente se tornou? Um casal de improváveis. E as pessoas verem assim o crescimento, construir coisas que nós não tínhamos nem possibilidade de ter uma casa própria. Imagine construir casas para outras pessoas, para financiar, para realizar o sonho de outras pessoas. Então, por isso a gente conta muito esse testemunho. Isso se torna um testemunho, porque a gente não tinha condições e foi pela fé que o Senhor foi acrescentando em nós. Então, mas não é só sobre isso e não é simplesmente sobre isso, porque são essas coisas. O primordial são as mudanças, a travessia de vida que a gente percorreu para uma vida com Deus. A gente vê aqui na Bíblia transformações, visões que o Senhor deu a Abraão para ele sair do meio da parentela, que ele deu ao moço, ao servo de Deus, de Eliseu, para abrir os olhos e perceber que mais são os que estão com o povo de Deus do que os que estão contra ele. Que Deus deu a Ana, da visão que ela orou ao Senhor, ela era infértil, ela não conseguia gerar filhos, mas ela orou ao Senhor e pediu filho. E depois do filho que Deus prometeu dar a ela, e ela prometeu devotar ao Senhor novamente, que foi Samuel, ela teve outros 5 filhos. Então, são mudanças, são transformações, são... como é que eu posso falar? São motivações de a gente buscar uma vida com o Senhor. São motivações, mas a motivação maior é a nossa esperança que Cristo Jesus vai voltar e que um dia nós deixaremos todas essas coisas que a gente lutou tanto para conseguir, para morar junto com o Senhor. E que prazer será ouvir o Senhor chamar pelo nosso nome. E que glória será, e que glorioso dia será esse, que a gente vai poder ouvir o Senhor chamar pelo nosso nome, para viver em um lugar que não há mais tristeza, que não há mais fome, que não há mais dor, que não há mais morte. Que prazer será essa tão grande transformação em nossas vidas. Deixar esse corpo carnal, subir em um corpo incorruptível, deixar as coisas que nos atrapalham de glorificar a Deus aqui, deixar as coisas banais aqui na terra e subir para dar glória somente a quem merece, que é o único Deus altíssimo, vivo, que nos formou, que formalizou toda essa terra. Se você não tem uma visão clara do teu futuro, eu vou te dar agora. Você quer essa visão? Eu quero. Você quer essa Mas visão, eu já Jéssica? tenho uma visão, mas eu quero mais. Quer essa visão. Mas eu vou te dar uma visão, que vai ser gloriosa e eterna. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Quase era a minha idade.
21. Jesus, nós estamos no Espírito agora, Jesus. Amém? Que diz assim, e vi um novo céu. E uma nova terra. Quem viu? Nós. Nós temos que ter essa visão, um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. E eu, João, e eu, Franciele, e eu, Caio, e eu, Jéssica, e eu você, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém? Só até aí. Amém. Então essa é a visão do céu para mim e para a tua vida. Essa é a visão que você tem que ter da sua existência. Porque tudo é para Ele. Tudo é por Ele. Aqui as coisas materiais vão sendo acrescentadas. Essa visão, esse desejo seu de ter as coisas materiais não é nem de longe pecado. Porque as pessoas acham que é pecado, né? Muitos pegam como pecado. Não, é uma coisa boa. Deus quer abençoar. Olha, o que ele disse para Abraão. Eu abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele disse para Abraão. Então, a Bíblia diz, ai daqueles que tocar um dos meus ungidos. Então, nós somos ungidos de Deus. Aqueles que trazer bênção para nossas vidas, pronto. Aqui tem o dono desse estúdio, que é o Erlan, e eu abençoo ele com aquilo que eu tenho de abençoar. E ele me abençoa, e assim naturalmente nós abençoamos vocês e vocês abençoam a gente. Então não existe, é um mundo de bênçãos, é um mundo de maravilhas, é um projeto maravilhoso de Deus, para que o impacto do reino dos céus, aqui ó, um novo céu, uma nova visão, uma nova terra. Não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza. Oh, que lugar maravilhoso! Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus é de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Então, nós já temos saudade. Nós nem sabemos como é, mas já temos saudade porque nós somos seres celestiais. Então, que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe o teu ministério. Deus proteja e ilumine. Amém. E nos abençoe curtindo esse vídeo, assistindo até o final, enviando para outras pessoas que você acha que precisa criar uma visão de futuro, uma visão com Deus, uma visão de plano terrestre também. Em nome de Jesus. Amém? Até o próximo episódio. Deus Tchau, tchau. abençoe.